Crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, certo? Aqui quem está falando é o tio Flávio e agora nós iremos iniciar mais um tempo aí de cultinho a Deus, certo? Agora nós iremos orar, nós iremos aí cantar louvores, iremos participar da historinha, da atividade, certo? E quando nós passamos esse tempo aqui, o que que o tio sempre fala para vocês? É o tempo que nós estamos o quê? Cultuando a Deus, nós estamos aí adorando a Deus, certo? Então, antes de iniciarmos aí o cultinho, o que nós costumamos a fazer? Nós sempre oramos, não é verdade? Quem que será que vai orar agora? É o que a gente vai ver agora, certo? Então, ó, coloquem aí o seu pensamento em Deus, feche os olhinhos, a mão no coração e vamos orar, tá bom? Shalom, amiguinhos, tudo bom? Agora eu vou fazer uma oração. Feche os olhinhos para começar. Papai do céu, que abençoe até meus amiguinhos e minha família. Abençoe meus pastores, em nome de Jesus, amém. Beijo, Shalom. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua
não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos ama tanto que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o Seu Filho, para que eu e você, criança, para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que hoje a gente possa viver, possa desfrutar dessa vida e também da vida eterna. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada pelo Seu amor, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu amor derramado pelas nossas vidas neste dia, Senhor. Aleluia. Bom, crianças, então agora nós vamos dançar para Jesus. Vamos cantar uma música que vocês gostam muito, Sim. mas esse é o momento de vocês se mexerem, tá? Então fica de pé e faz aí igualzinho as tias, tá bom? Então vamos lá? Bora lá. Vamos lá? Os cegos virão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Livre, vamos lá! Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, vamos lá! Livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, sou livre. Cegos, os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, e as trevas fugirão. Por ti, grite bem alto. Eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Livre pra correr, vamos lá. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra
Olá, crianças! Agora a gente vai para mais uma historinha, certo? E relembrando, né? O que nós temos aprendido aí nesses últimos cultinhos? Vocês estão lembrados? Nós temos aprendido sobre os heróis da fé, não é verdade? E aonde nós podemos ver na Bíblia sobre os heróis da fé? Nós podemos ver lá no livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, né? A gente vê vários homens de Deus, homens que viveram aí em épocas diferentes, não é verdade? E que venceram em vários tipos de situações, né? Por meio da sua confiança, por meio da sua fé, perseverança e obediência a quem? A Deus, né? E que acaba sendo o que para a gente hoje, né? Acaba sendo exemplos aí de fé para a gente hoje, não é verdade? Hoje, crianças, né, nós iremos aprender aí sobre Sansão, certo? E para a gente aprender um pouquinho mais aí sobre Sansão na Bíblia, crianças, né? Nós podemos aí abrir a nossa Bíblia lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 3, né? Do capítulo 13 até o capítulo 16. Aí a gente pode aprender bastante coisas aí sobre Sansão, certo? Então, ó, o tio vai ler aqui, ó, do capítulo 13, do 1 ao 5, 5 versículos o tio vai ler e depois o tio vai explicar para vocês, ok? Então, ó, procurem prestar atenção para vocês poderem entender, certo? O tio vai ler Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, ok? Então vamos lá, ó. O nascimento de Sansão é o título da mensagem, certo? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Bastante tempo, né? Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deu para entender, crianças, né? Então, ó, o tio vai ler aqui para vocês aqui, aliás, explicar para vocês aí o que a gente acabou de ler aqui, tá? Então, o que a gente viu no versículo ali? Que os filhos de Israel, eles voltaram a fazer aquilo que desagradava a Deus, né? E por isso, Deus, o que ele fez? Ele os entregou, os filhos de Deus, nas mãos dos filisteus, né? Por 40 anos, crianças, né? Por 40 anos, crianças, né? O povo de Israel estava sendo o quê? Oprimido ali pelos filisteus, né? E havia um homem da tribo de Dan, lembra? Qual era o nome dele? Ele se chamava Manoá, certo? Manoá, crianças, né? O que a gente viu aqui? Ele tinha uma esposa, né? O que a esposa dele era? Ela era estéril, ou seja, ela não poderia ter filhos, né? Então esse aqui, ó, é o Manoá, e essa daqui é o quê? É a sua esposa, né? Que ela era estéril, não poderia ter filhos, né? O que aconteceu, crianças, né? Certo dia, o anjo do Senhor apareceu aqui a mulher, né? Que não poderia ter filho e falou o que para ela, né? Ó, tá vendo aqui, ó, o anjo do Senhor apareceu a mulher e falou o que para ela? Você é estéril, não pode ter filho, mas você conceberá e terá um filho. Ou seja, ela ia engravidar e ia ter um filho, né? E o anjo ele deu ali algumas instruções, né, para ela, né? Durante a gestação ela não poderia beber vinho, né? Ou então qualquer outra bebida forte, e também não poderia comer o quê? Comidas imundas, né? Alimentos que era considerado imundo. Deu para entender? E ele também falou sobre o menino que ia nascer, né? Que o menino seria o quê? Nazireu de Deus, né? Ou seja, né? O menino que ia nascer ali, né? Ele seria desde o ventre da mãe aqui, né? Ele seria uma criança que ele iria libertar, né? O povo de Israel da opressão dos filisteus, né? E como Nazireu de Deus, né? O anjo falou que a navalha não poderia passar sobre a sua cabeça, ele não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida forte. Que mais? Ele não poderia comer coisas imundas, né? Nem tocar em cadáveres de animais, né? De pessoas, né? Porque isso era o quê? Considerado coisas
imunda, né? Então foi essa a orientação do anjo aí para a mãe da criança que ia nascer. Deu para entender, crianças? Então, continuando a nossa historinha aqui. Passaram-se o tempo ali de gestação, né? Como o anjo falou, a criança nasceu. Imagina qual que é o nome da criança que a mamãe colocou aqui no bebê. Vocês fazem ideia? A criança se chamava Sansão, crianças. Deu para entender? O que o anjo falou que Sansão seria? Sansão ele seria nazireu de Deus desde o ventre da mamãe dele aqui, né? Ou seja, ele seria uma criança consagrada, separada para o serviço de Deus, né? E qual que era o serviço que Sansão ia fazer para Deus, né? Que o anjo falou? Ele, por meio dele, né? Ele ia livrar crianças, né? Ele ia iniciar, né? A libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus, né? Foi o que o anjo falou. E como nazireu, ele tinha alguns cuidados, lembra? A navalha não poderia passar sobre a sua cabeça, ele não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida forte, não poderia comer coisas que era considerada imunda, nem tocar, não é verdade? Então, por quê? Porque ele era nazireu de Deus, ele tinha que se resguardar dessas coisas, né? Ele era uma pessoa consagrada para Deus. Deu para entender, crianças? Então, ó, durante todo esse tempo, né, que Sansão era criança, né, a mamãe dele ensinou isso para ele, né, que ele era uma criança especial, né, que ele não poderia se contaminar, né, com coisas que era considerada imunda, que não poderia beber vinho, não poderia cortar cabelo, porque ele era uma criança escolhida, era uma criança consagrada para Deus, né, para o serviço de Deus, né. Então, Sansão ele cresceu, né, Deus o abençoou bastante, né, diz a palavra de Deus. E olha aqui Sansão, né, ó. Tá vendo aqui Sansão? O que a gente vê aqui, né? Ó, que Sansão ele se tornou o quê? Um moço, um rapaz forte, né? Alto, forte, musculoso. E a palavra fala, crianças, né? Que a força do Senhor era com ele, né? E a força que ele tinha, crianças, né? O ajudava contra os seus inimigos, né? E não era uma força assim qualquer. A palavra fala, a gente pode ver, né? Lendo a Bíblia, né, ali no livro de Juízes, que era uma força sobre-humana, né, que ajudava ele a vencer contra os inimigos dele. Deu para entender? Só para vocês terem uma noção, né? A palavra fala que Sansão ele ia passando por um certo lugar, e sabe o que aconteceu, crianças, né? Um leão avançou em cima dele. Imagina, crianças, né? Um leão com toda aquela sua força, né, com todo aquele tamanho, né? Avançando em cima de uma pessoa. O que você acha que um leão faz, né, contra uma pessoa? Ainda mais se ele estiver com fome. Né? Então foi isso que aconteceu com Sansão. Mas sabe o que Sansão ele fez com o leão ali que avançou em cima dele? A palavra fala, crianças, né, que Sansão ele rasgou o leão como se fosse o quê? Um cabrito, um animalzinho pequeno. Deu para entender? Numa outra passagem a gente pode ver que Sansão, crianças, né, com o queixo de um jumento na mão, né, ele feriu um exército de 1000 homens sozinho. Imagina, crianças, né, Sansão sozinho, com apenas o queixo de um jumento que ele tinha na mão, ele enfrentar sozinho um exército de 1000 homens e vencer sozinho, né? Tem uma outra passagem que fala, crianças, né, que Sansão ele estava na cidade de Gaza. Gaza era uma cidade que era toda cercada por muralhas, né? E para você entrar e sair da cidade tinha que passar pelos portões, né? E o que aconteceu, né? Os homens ali, né, eles queriam pegar Sansão, né? Eles queriam matar Sansão. Ficaram sabendo que Sansão estava na cidade, então ficaram vários homens, né, na cidade de olho em quem? Em Sansão, para quando ele saísse, né? Queriam matar ele. Fecharam os portões da cidade. Sabe o que Sansão fez, crianças, né? Imagina o portão de uma cidade, como que não deve ser, né? Deve ser um portão alto, um portão de ferro, um portão pesado, um portão grande, né? E o que vocês acham que Sansão fez, crianças, para sair da cidade? O portão estava fechado, sabe o que Sansão fez? Ele arrancou, crianças, né? Com fechadura e tudo, né? Aquele portão grande, pesado, sabe o que ele fez? Colocou nas costas, levou o portão, crianças, né, sozinho por vários quilômetros, né, para fora da cidade, né?
e colocou num lugar bem alto lá, né? E agora, crianças, né? Como que aqueles homens iam trazer aquele portão pesado daquela distância para cá, né? É difícil, né? Mas por que Sansão ele fez isso? Ele fez isso, crianças, né? Porque a força que vinha de Deus, né, estava com ele. Deu para entender? A força de Deus é que fazia ele vencer ali contra os inimigos que se levantavam contra ele. Deu para entender, crianças, né? Só que o que aconteceu? O tempo passou, crianças, né? E Sansão ele começou a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus, né? Ele começou a desobedecer aos seus pais, né? Ele começou a tocar em cadáver, né? Coisas que era considerada imunda. Começou a fazer as coisas do seu jeito, né? Do jeito que ele achava que tinha que fazer, ele fazia. Ou seja, ele começou também a se envolver com mulheres, né? Que não eram do meio do povo de Deus, né? Até crianças, né? Que ele conheceu quem? Dalila, crianças, né? A Bíblia fala que Dalila era uma moça muito bonita, atraente, tá vendo aqui, ó? Ele, quando viu Dalila, ele começou a gostar de Dalila. Só, crianças, né? O que acontece? Dalila, ela era uma mulher que ela era do meio de quem? Ela era uma mulher que vivia no meio... ela pertencia a um povo que era inimigo do povo de Deus, né? Do meio do povo dos filisteus, né? E quando os filisteus souberam que Dalila estava namorando com Sansão, o que aconteceu aqui, né? Eles pagaram para Dalila descobrir da onde vinha a força de Sansão, qual era o segredo da força de Sansão, né? E Sansão ele não podia falar, né? E por várias vezes, crianças, né? Dalila aqui, né, tentou descobrir, né, a força da onde vinha a força de Sansão, né? E por algumas vezes, né, a gente vê ali na Bíblia, né, que Sansão ele enganou ela, né? E até que teve um dia que ela ficou muito triste, muito chateada, porque ela achava que Sansão não gostava dela, por isso ele não contava o segredo para ela, né? E aí ele vendo aquela situação, o que aconteceu? Ele acabou ali, crianças, né, abrindo o coração e falando, né, da onde vinha a sua força, né? E ali ele falou que ele era nazireu de Deus, ele era uma pessoa escolhida por Deus, e por esse motivo a navalha nunca tinha passado na cabeça dele, né? Por isso ele tinha o quê? Os cabelos grandes, né? O dia que o cabelo dele fosse cortado, o que aconteceria? Ele perderia a força, né? E seria como um homem qualquer, né? Quando ele contou esse segredo para ela, crianças, né? O que vocês acham que Dalila fez? Ela saiu correndo, crianças, né? Para contar ali para os inimigos de Sansão, né? Da onde vinha a força dele. E aí, o que aconteceu? Ela esperou ele dormir, foi lá e cortou, crianças, né? O cabelo dele, né? E Sansão estava dormindo lá, né? Ela chamou os inimigos dele, né? E deu um grito: Sansão, Sansão, acorda, né? E aí quando o Sansão acordou, viu aquele monte de homem, né, ele levantou, né, como das outras vezes, né, para lutar contra aqueles homens. E o que aconteceu, crianças, né? Sansão ele percebeu que já não tinha aquela força que ele tinha antigamente, né? Deu para entender? E aí, crianças, né, prenderam Sansão, arrancaram os olhos dele, né? Começaram a oprimir Sansão, né? Eles começaram a se vingar de tudo aquilo que Sansão tinha feito para eles, né, durante todo esse tempo, né? E imagina a situação de Sansão, né, crianças, né? Ele sempre vencia os inimigos e agora estava naquela situação de opressão, cego, né, preso, né? E aí eu pergunto para vocês, né, por que tudo isso aconteceu, crianças, né? Será que foi só porque ele cortaram o cabelo dele? Não, crianças, não foi somente porque cortaram o cabelo dele, né? Mas porque, crianças, né? Ele desobedeceu a Deus, né? A força dele não estava só no cabelo, né? Mas ele foi pelo fato dele já estar desobedecendo a Deus. E o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu com ele, né? Ele perdeu a força, ficou cego, né? Ele acabou sendo preso ali pelos inimigos dele, acabou sendo oprimido, né? Acabou sendo motivo ali de zombaria, a gente pode ver mais pra frente, né? Isso é o que, crianças, né? A
desobediência, né? Que trouxe todo esse mal para a vida dele, né? É aquilo que o tio sempre fala, né? Aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus acaba nos trazendo o quê? Consequência, né? Enquanto ele estava ali obedecendo, né? Aos seus pais, obedecendo a Deus, né? Deus o abençoava. A força de Deus era o quê? Era com a vida dele. E ele sempre estava o quê? Vencendo os seus inimigos. A partir do momento que ele desobedeceu, o que aconteceu? Perdeu ali a força, na verdade? É isso que a gente aprende hoje. A mesma coisa, crianças, é com a gente, né? Enquanto nós andamos aí na presença de Deus, né? Aquilo que nós aprendemos de Deus aqui nos cultinhos, né? Aquilo que nós aprendemos de Deus e procuramos viver ali no nosso dia a dia, né? O que acontece? Nós acabamos aí sendo abençoados por Deus, né? Tudo aquilo que a gente aprende de Deus. Com tudo aquilo que a gente aprende de Deus, na verdade? Agora, ao contrário disso, né? Quando nós andamos em desobediência, fazemos coisas que não agradam a Deus, o que acontece, né? Assim como Sansão, acaba vindo o quê? A consequência também, né? Mas e se nós pedimos perdão para Deus? O que vocês acham que acontece, né? Deus, ele nos perdoa, certo? Se a gente for ver lá na frente, continuar lendo a história de Sansão, a gente vai ver, né, crianças, que ele orou, né? E Deus, ele restaurou a força de Sansão, mas não foi como era antigamente, né? Por quê? Porque teve a consequência daquilo que ele fez de errado. Deu para entender? Então, nós sempre devemos andar o quê? Em obediência a Deus, né? Devemos sempre ser o quê? Fiéis a Deus, né? E se por acaso errarmos, o que nós temos que fazer? Pedir perdão e continuar sendo o quê? Sendo obedientes a Deus. Deu para entender? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se não entenderam, assistam novamente, tá? Então, Sansão, continuando aqui, tá? O que aconteceu com Sansão? Né, cortaram o cabelo dele, né? Ele ficou cego, né? Por causa da desobediência, né? Então, nós devemos sempre o quê? Devemos fazer sempre o quê? Nós devemos sempre andar em obediência a Deus, amém? Então, para a gente poder finalizar aqui, tá bom? O que nós costumamos fazer? Nós sempre oramos, não é verdade? Então, vamos agora colocar o nosso pensamento em Deus aí, tá bom? Vamos colocar a mão no nosso coração e vamos orar, tá bom? Agradecendo a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo, por esse momento, por tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a andar na tua presença, ajuda-nos, Pai, a andar em obediência, Pai, a guardar, Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos, Pai, do Senhor. Deus, que nós possamos, Pai, viver no nosso dia a dia, Pai, em todas as coisas, Pai, em todas as nossas decisões, Pai, que nós possamos, Pai, agir, Pai, como o Senhor agiria no nosso lugar, Pai. Deus, eu oro por cada um, Pai, que está assistindo agora, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um agora, Pai, que está assistindo em casa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tenham aí uma boa semana. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau! Vamos lá, crianças, para a nossa atividade de hoje. Hoje nós falamos sobre Sansão, né? A história de Sansão. E vocês vão receber aí um bloco de atividades. A primeira atividade é essa aqui, sobre Sansão. E são 2 cenas onde a gente tem que descobrir 8 erros, tá bem? Então, escolha a imagem que vocês vão riscar. E vamos lá, descobrir esses 8 erros, tá bom? Já pegou aí? Então, para essa atividade, lápis de cor e um lápis de escrever. Eu prefiro fazer com lápis colorido, né? Destacar os erros com lápis colorido. Então, já pegou aí? Então, vamos começar. A gente vai riscar os de cima. Aqui, olha, desse lado eu já percebo alguns erros. Vai identificando aí, tá? Ó, aqui na algema, ó, de Sansão, já tem um erro, porque, ó, não é igual, tá vendo? De um pro outro. Consegue ver que não é igual? Então, a tia vai riscar de cima.
Nesse mesmo lado, embaixo, ó, a gente vê outro erro. Tá vendo? Então, mais um aqui. Desse mesmo lado, a tia já identificou mais um. Vamos lá. Aqui, ó, na pulseira de alguém que tá lá. Então, vamos riscar de cima. Então, já temos 3. Ainda desse lado. Já sei mais um. Ó, não tem aqui, ó. Não sei se é uma gota de suor ou de lágrima, mas não tem. Parece que é de suor, né? Que ele tá fazendo bastante esforço. Não tem na de baixo. Então, mais um, já são 4. Vamos continuar procurando. Já identifiquei outro. Tá vendo esse rapaz aqui? Olha a mão dele aqui embaixo, ó. Aqui não tem, tá vendo? Então, mais um erro aqui. Pronto. Já são 5, ainda faltam 3. Vamos continuar observando. Achei outro aqui, ó. Tá vendo que é diferente? Então, mais um erro aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa pedra é diferente dessa aqui. Tá vendo? Então, vamos riscar aqui. E aí, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erros. Falta mais um. Vamos procurar. Já achei. Ó o rapaz aqui do lado. Tá vendo a diferença aqui, ó? Aqui tem e aqui não tem. Então, 8 erros achamos. Acharam aí? Riscaram? Então, tá bom. Parabéns. Essa daqui a tia fez, riscou em cima, então vamos colorir a de baixo, certo? Então, pegue aí os lápis de cor, façam bem bonito, escolha as cores que vocês mais gostam para colorir bem bonito, tá bem? Então, a tia já coloriu aqui, ó. Tá vendo? Ó. Riscado em cima e embaixo a imagem tá colorida já. Já pintou. Então, eu quero ver todos vocês participando dessa atividade. Façam aí na casa de vocês. Tirem uma foto e coloquem lá no grupo, tá bom, crianças? Um grande beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem, crianças. Prestaram atenção na ministração de hoje? Falamos sobre Sansão, né? E essa história nos traz vários ensinamentos. Um deles é sobre o pecado da desobediência, né? E as suas consequências. Também fala sobre obediência. Então, eu espero que você tenha aprendido aí, Deus tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha participado de todo o cultinho, tenha feito a atividade, tenha caprichado. E não esqueça de colocar lá no grupo para que a gente possa acompanhar vocês, tá bom? Então, que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, continue guardando você e a sua família. Um grande beijo. Tchau, tchau.